pessoal, sejam todos bem-vindos. Oi, Vani. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo. Hoje temos um super podcast. Sim, temos um super podcast que, aliás, tem total relação com o nosso método de emagrecimento e estratégia de superalimentos. Muito bem, hoje nós vamos ensinar, então, como manter o intestino saudável através de passos simples. Exato. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque tem total relação com o processo de emagrecimento. Exatamente. Então fica aqui com a gente que até no final teremos uma tarefa simples para vocês. Muito bem. E aí você está se perguntando qual é a relação disso, do emagrecimento com o intestino. Então, pessoal, a gente sabe que manter o intestino saudável, sem aqueles buraquinhos entre eles, o que isso significa? Vamos pensar que cada um desses dedos é a velocidade do intestino, e o intestino saudável é esse que mantém essas velocidades juntas. Quando a gente abre buracos entre elas, a gente já tem um intestino que não está saudável. Então, quando a gente tem esse intestino saudável, que ele está com as velocidades todas juntinhas, e nós temos uma microbiota saudável, a gente garante o processo de emagrecimento. Por quê? Porque quando a gente tem isso, nós vamos ter mais saciedade, já que o intestino ele é fundamental para a gente produzir hormônios que vão gerar saciedade, como o famoso GLP-1, que a gente tem até medicações que são utilizadas para aumentar esse hormônio pensando no processo de emagrecimento. Nós vamos ter menos inflamação, isso porque a gente vai reduzir a inflamação lá do nosso tecido adiposo e inclusive a gente vai aumentar o metabolismo desse órgão e o uso dele como fonte de energia. E a gente vai aumentar e melhorar também a capacidade funcional do nosso fígado, porque a gente reduz a inflamação do fígado e a gente potencializa a eliminação das toxinas. E por que, Vani, né, é tão importante a gente fazer isso? Porque a gente sabe que no processo de emagrecimento, a gente vai jogando na nossa circulação toxinas que estão acumuladas lá no nosso tecido adiposo. E a gente precisa do fígado saudável para dar conta dessas toxinas, para metabolizar essas toxinas que depois serão eliminadas. Perfeito. Então, quando a gente consegue manter o intestino saudável, a gente faz literalmente um reajuste orgânico sistêmico, né? Exato. Quanto que a melhora do intestino vai impactar no metabolismo como um todo. Né? É impressionante, né, Marina? E quando a gente consegue manter esse intestino saudável, a gente consegue também aumentar a queima de gordura pelo nosso músculo. O nosso músculo utiliza mais a gordura como fonte de energia. Então isso é bem interessante para o processo de emagrecimento de forma contínua. Outra coisa, a gente consegue fazer a modulação, o ajuste de um hormônio muito importante que é a insulina. A insulina é considerada o hormônio mais obesogênico que existe. E no momento que a gente consegue fazer, então, o reajuste, a modulação desse intestino, a gente também vai lá e melhora todo o metabolismo da insulina, né? E tudo isso vai levar ao emagrecimento de forma definitiva. Até porque hoje a gente já sabe que contar calorias não basta, não é o suficiente. A gente precisa ter um olhar mais sistêmico, né? Um olhar mais amplo a nível de metabolismo para se manter ativo e manter esse emagrecimento de forma definitiva, né, Maria? Exato, então a gente sabe que sim, para emagrecer a gente precisa ter uma restrição calórica, Exato. mas a gente precisa cuidar muito da qualidade do que a gente está comendo, para que a gente possa manter esse intestino saudável. Muito bem. E é isso que nós vamos falar para vocês agora. Então vamos pensar no primeiro passo para a gente manter o intestino saudável e fazer a virada de chave no metabolismo para potencializar esse processo de emagrecimento. Então, sem dúvida, o primeiro passo tem relação com a importância de se identificar os alimentos vilões. Esses alimentos que podem ser diferentes de uma pessoa para outra, normalmente são, e por isso a importância de identificar eles de forma individual, porque esses alimentos têm muita correlação, uma dica já vou dar aí para vocês, tudo que a gente come no nosso dia a dia, o que a gente mais repete. Então, mesmo sendo um alimento saudável, esse alimento ele pode se tornar um alimento vilão, que vai abrir aqueles buraquinhos lá no intestino e com isso gerar todo um desequilíbrio intestinal e no nosso metabolismo. Perfeito, acho que você falou uma coisa bem importante que pode ser considerado um alimento saudável. Exato. Então, o alimento vilão é de suma importância que você que está nos escutando descubra, né, para que você possa conduzir a sua alimentação, né,
tendo uma nova ação mediante ele, né? A gente não vai dizer explicitamente ter que retirar para sempre, mas talvez ter uma conduta do não consumo diário desse alimento, que pode de fato te adoecer e alterar o intestino, que vai alterar o metabolismo como um todo. O segundo passo para manter o intestino saudável e dar a virada de chave para o emagrecimento definitivo é com certeza a inclusão dos superalimentos, né? E essa dobradinha a gente ensina no nosso projeto Estratégia Superalimentos, como identificar os vilões e como fazer a inclusão dos superalimentos. Mas eu já vou deixar aqui algumas dicas, né? Então, o psyllium, a farinha de banana verde, a biomassa de banana verde, o vegetal chicória, a farinha de casca de uva, a farinha de casca de maracujá, o farelo de coco, são alimentos que podem beneficiar, são alimentos que podem alimentar as bactérias boas ali a nível do nosso intestino e modular o microbioma tão importante para fazer essa modulação sistêmica e metabólica. Exato, né? E o terceiro passo para a gente manter o intestino saudável, virar a chave do metabolismo no processo de emagrecimento, tem relação com o processo digestivo. Isso porque um alimento mal digerido, ele vai alimentar as bactérias ruins e com isso alterar a nossa microbiota intestinal. Então é importante que a gente garanta uma boa digestão. E como a gente faz isso? Garantindo que a gente tenha uma mastigação eficiente. Então mastigar aquele alimento para que ele vire uma papa na boca, esse é o momento da gente engolir esse alimento. A gente evitar a ingestão de líquidos com as refeições e potencializar a produção de enzimas digestivas para que a gente garanta de fato uma boa digestão. E a gente pode fazer isso com dicas simples, como ingerir shotzinho de limão ou de vinagre de maçã ou mastigar cristais de gengibre antes das principais refeições. Então, com essa dica simples, a gente consegue potencializar o processo de produção de enzimas digestivas. Perfeito. E algo bem importante, né, Marina, é a atenção plena na hora da refeição, né? Exato. Porque aquela pessoa que está ali comendo e pensando em outra coisa, no geral, ela está comendo rápido e pensando em outra coisa. E aí, na verdade, não adianta lá retirar o vilão, incluir os superalimentos se esse processo de mastigação ele também não for corrigido. Né? Por isso que dentro do nosso projeto a gente também ensina todo esse passo a passo de como melhorar todo o sistema digestivo, né? E o quarto passo para manter o intestino saudável, fazer a virada de chave para o seu emagrecimento, é comer comida de verdade, né? E hoje a gente vê que no corre-corre do dia a dia, as pessoas estão indo muito para os produtos industrializados, né? E deixando de lado o fazer a comida, o preparar a comida. Então, vamos cuidar um pouco, né, de não entrar na onda do produto industrializado, no mundo da industrialização e também evitar o excesso de proteína animal, tendo em vista que o excesso de proteína animal também vai alimentar as bactérias que são patogênicas lá no nosso intestino. Então, de nada adianta a gente retirar os alimentos vilões, incluir os superalimentos e se entupir, vamos assim dizer, de excesso de proteína animal, que pode desequilibrar de novo esse nosso microbioma. Para vocês verem que são vários passos aí para que de fato a gente atinja, né, construa esse intestino saudável e que isso gere um impacto a nível metabólico. Exato, e uma questão bem importante, Vani, que tu colocou agora, que muitas pessoas no processo de emagrecimento acabam aumentando muito o consumo da proteína animal. E como que isso muitas vezes vai ser um tiro no pé, porque vai acabar alimentando as bactérias ruins e com isso gerar todo o desequilíbrio a nível intestinal e que vai afetar de forma direta o nosso metabolismo. Perfeito. E o nosso quinto passo para manter o intestino saudável e virar a chave para o processo de emagrecimento diz respeito com a questão da ingestão de bebida alcoólica. Isso porque a gente percebe em consultório um aumento absurdo na ingestão dessa bebida e a nossa dica aqui é para a gente limitar o máximo possível a ingestão, quem sabe deixar até o final de semana, limitar a frequência e a dose ingerida. E um outro cuidado também importante quanto a isso, que tem relação com bebida alcoólica, é do cuidado que a gente tem que ter para a gente não utilizar
a bebida alcoólica e até mesmo a alimentação como forma da gente gerenciar o nosso estresse. Então isso é muito importante, a gente tem que ter ferramentas para a gente gerenciar o estresse, até porque o desestressar é um ato de consciência importante para a nossa saúde como um todo, para a nossa saúde intestinal, mas até que ponto vale a pena a gente fazer isso utilizando alimentação e bebida alcoólica. Então que a gente tenha algumas outras ferramentas que sejam saudáveis para fazer isso, como a prática de atividade física, a leitura de um livro, a meditação, fazer uma trilha, ir para a praia, por exemplo, mas que a gente procure ter essas atividades que sejam saudáveis, vão dar um impacto positivo para a nossa saúde. Perfeito, porque as pessoas acabam usando muito, né, a comida e a bebida como eu mereço, né? Exato. Eu mereço, já que eu trabalhei muito, eu mereço. E na verdade o que acontece? Acaba descansando a mente, mas o corpo fica mais sobrecarregado ainda, né? Exato. Então chega no final de semana, come de tudo, bebe de tudo porque mereceu, e aí chega na segunda-feira o corpo está mais destruído do que... Então tem que ter esse controle aí que a Marina falou. Sem dúvida. E o sexto passo para manter o intestino saudável e fazer a virada de chave do seu emagrecimento é com certeza ter um sono de qualidade, que hoje nós percebemos que as pessoas não dão mais importância, né, a horas de sono. A gente sabe o quanto que é importante preconizar no mínimo 7 horas de sono e o quanto isso vai regular hormônios, neurotransmissores que vão afetar desde o nosso bem-estar, a nossa disposição, fazer modulação de compulsão alimentar. Então tem que dar importância a uma boa noite de sono, uma noite de sono de qualidade, né? E pegando o gancho sobre isso, vamos falar da automedicação. Então as pessoas estão usando em demasia medicamentos, né? Para dormir, medicamento para dor de cabeça, para qualquer dorzinha, uma dor muscular, né? Estão se automedicando, entendendo que o medicamento ele pode alterar a permeabilidade intestinal, que você citou lá no início, né? E pensando na questão da dor de cabeça, lembrando que o alimento vilão ele pode ser gatilho para essa dor de cabeça. Então, o quanto é importante a gente fazer todos esses passos aqui e tentar desmamar dessa automedicação que é tão prejudicial assim. Sem dúvida. Né? E nós temos uma tarefa para vocês, que nem a Marina falou aí no início. Qual que é a tarefa, Marina? Uma tarefa bem simples. Então, a gente gostaria que você que está nos ouvindo olhasse para a sua alimentação, para o seu dia a dia e verificasse. Tem algum alimento que você repete diariamente ou com muita frequência no seu dia a dia, na sua rotina alimentar? Se sim, fique de olho nisso, porque esse alimento pode ser um alimento vilão para você. Então, a nossa dica é rodizie ao máximo a sua alimentação, que dessa forma a gente reduz o risco dos alimentos se transformarem em um alimento vilão. Perfeito. Pessoal, nos vemos em um outro podcast. Até mais. Até mais.